Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Spot Show, seu programa de esportes da web, número 125. Sim, número 125. Eu, Marcelo Lopes, 10º profissional do canal da Mancha, estarei nessa próxima hora junto com meus amigos em pleno Halloween. Sim, em pleno Halloween. Gostou da fantasia? Gostei, eu até ia pedir para você tirar a fantasia. Você está hoje de monstro, é isso? Isso. Muito. Não dá para você tirar mesmo? É a máscara, não? Fica pior sem. Fica pior. Então, fique. Então, esse monstro aqui, esse monstrinho, o Crack que está aqui ao meu lado, ele se chama, na verdade, Luiz Taioli, o nosso grande salsicha. Olá, tudo bem com você? Como é que estamos? Tudo certo? Tudo bem com você essa noite? Tudo certinho? Sogro. Quer comprar um cookies? Vamos continuar. Você tá bem? Começou bem o negócio daqui. Não era pra vir fantasiado, Halloween, pô? Olha, o senhor não vai me tirar o sério, porque hoje eu estou muito feliz. Mas muito feliz que finalmente eu revejo ele. O príncipe das fadinhas e das bruxinhas que assistem esse programa. Pois é, você fica dando folga pro cara ir pro spa? Eu não sei, a mãe dele entra aqui, a esposa dele entra aqui no programa. Eu não quero, né? Pelo amor de Deus. Sempre trabalhando. Essa hora eu estou trabalhando. Ele é nosso amigo Jorge Carlos Júnior. E aí, meu querido, você tá bem? Firme? Firme forte, meu querido. Tamo aí, né? Voltamos. Nos reencontramos. Isso. Né? Melhor, vamos dizer assim, nos reencontramos. Com certeza, estamos aí. Muito bom. Turma, hoje eu tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios o professor Didiomani dos Santos, que vem falar sobre o tema prevenção aquática. Obrigado, professor. Boa. Prazer recebê-lo aqui. Bom, prazer é meu. Falar desse assunto é um assunto meio... Eu até diria assim, é um pouquinho chato falar sobre isso, né? Porque prevenção quase ninguém faz. Né? Essa que é a verdade. Quando a gente fala em prevenção, pouquíssima gente pensa nisso. Eu não sei se é um fator cultural, se o nosso país não se pensa em prevenção. Então, eu acho assim, eu gosto, é uma área que eu gosto, eu já atuei em muitas situações de emergência mesmo, então eu gosto muito dessa área. E, para mim, em todas as atividades que eu desenvolvo dentro do esporte, eu sempre penso em algum momento encaixar a prevenção. E quando eu falo em água, eu também faço a mesma coisa. Eu procuro sempre dar uma encaixada do fator prevenção dentro das minhas abordagens. Isso aí, muito bom. Também nós quisemos trazer o professor Didiomani, mandar um abraço para o professor Dr. Caio Graco, que fez essa ponte entre nós aqui. E a gente resolveu trazer ele aqui bem no dia 31/10, porque amanhã a gente começa aí com o novembro, que é considerado o mês da prevenção aquática, da segurança aquática aqui no Brasil. Né? O Brasil que é um dos países que ocorre um número de afogamentos, infelizmente. Tá bom? Então, seja muito bem-vindo, professor. Lembrando que estamos falando ao vivo do Espaço Cuca Beta, empresa de consultoria e marketing esportivo. Caso você deseje desenvolver um projeto, saber mais informações de como o Cuca Beta pode ajudar você, entre no site www.cucabeta.com.br e aguarde em breve o novo site, vai vir aí com bastante novidade. E se você perdeu algum programa de Spot Show, você também agora pode assistir o Spot Show no canal do YouTube do Cuca Beta. Além de também estarmos no TikTok. A gente vem falando isso há quanto tempo, gente? Ixi, já o que? Um mês e meio. E hoje, na verdade, hoje saiu que o Corinthians, sim! O Corinthians estará entrando no TikTok, tá? As pessoas estão se espelhando na gente. É o terceiro clube de futebol do Brasil a entrar no TikTok. Na semana anterior entrou o Vasco e o Flamengo. E a gente vai ver aí, agora, acho que uma grande correria da galera atrás nessa nova rede social para começar com a nova geração. Então, a gente já está lá há algum tempo no TikTok, a gente tem muito prazer a gente está falando isso, está guardado aí, é só vocês verem aí, 4, 5 programas atrás, a gente já vem atuando no TikTok, e para nós é uma grande satisfação aí ser um dos primeiros aí, veículos de comunicação esportiva, enfim, de estar nessa nova rede social e estar testando, tá bom? Isso aí.
Muito bom, gente, muito bom. Gente, vamos... Que noite, hein? Que noite de quarta-feira, hein? Rapaz do céu, hein? Olha... Acabou a despensa. A comida lá na despensa acabou. Lá em casa. Vou te falar, viu? Mas vamos abordar um tema aqui, né? Agora o pessoal começa até a soltar nota. Mas dá os parabéns aí pro brasileiro Ian Gomes. Foi campeão. Ian Gomes, né, que se sagrou campeão, o segundo brasileiro a ser campeão na Major League Baseball. Ele defende o Washington Nationals, um time de Washington, que nós falamos aqui no programa a semana passada, né, Salsicha? Sim. A gente falou até que o Washington estava muito bem encaminhado, tinha ganhado duas partidas fora de casa, e aí a boca maldita minha fez o quê? Fez acontecer uma coisa inédita na história do beisebol. Tivemos 7 jogos e nenhum dos dois times, nem o Washington Nationals, nem o Houston Astros, ganhou um jogo dentro de casa. Então, pela primeira vez na história da Major League Baseball, temos um campeão que ganhou todos os jogos fora de casa. A franquia é o primeiro título do Washington Nationals, tá? O Washington, a cidade de Washington, né, DC lá, não ganhava desde 1924. Antes era uma outra franquia que já nem existe mais, né? E foi muito legal lá, que eu fiquei esperando até o final para entregar o troféu lá, e um dos filhos do fundador estava lá, né? Então isso foi muito legal, já um senhor com mais de 90 anos. Que bacana a gente ver aí, parabéns para o Ian Gomes, né? E uma coisa que a gente tem que ressaltar, existe no Brasil, pouca gente sabe disso, uma academia da Major League Baseball atuando na cidade de Ibiúna, no CT da Yakult, tá? Já tem 40 brasileiros treinando lá, 40 garotos treinando lá. Vai ser feita agora uma seletiva no dia 11 a 14 de novembro, 18 a 21 também de novembro, essas duas datas, onde vão selecionar mais garotos que poderão ir depois, com o futuro, se desenvolver no centro e jogar a Major League Baseball. O Brasil, com 3 anos dessa academia aqui no Brasil, a academia já revelou 16 atletas que fecharam fecharam contrato com as equipes lá da Major League Baseball. Muito legal, interessante, legal saber isso, né? Isso quer dizer, o Ian Gomes está com 32 anos, né? Sim. Essa garotada de 12, 16, então tem um longo caminho. Mas para poder entrar, né, é difícil chegar lá na Major League Baseball. Então, parabéns para o Ian Gomes, parabéns para o Washington. Agora, legal, tá junto com a oração que passaram na TV lá do cara dando um mergulho em cima do campo de reserva lá do Gordinho. Sensacional, o cara rasgou a camiseta e deu um mergulho assim, ó. Achei demais a comemoração dele. Foi muito legal, muito bom. Foi muito legal ver, né? E o gozado, que a equipe do basquete de Houston estava em Washington, para um jogo da NBA lá, né? E eles estavam torcendo dentro da cidade. Muito legal. O esporte, ele realmente traz isso. Né? Muito legal. Fala, Jorginho, fala. Vamos lá, fala do futebol feminino. Nós estamos bem. Feminino, nós estamos bem. Coringão foi campeão da Libertadores Feminina. Venceu a Ferroviária por 2-0 na segunda-feira. A Ferroviária que tinha ganhado o Campeonato Brasileiro dentro do Parque São Jorge, nos pênaltis. Dessa vez não deu Ferroviária. Deu Coringão, 5 vitórias, um empate. O time está um bom tempo aí sem perder. E estamos voltando com o Brasil com mais um título bicampeão da Taça Libertadores Feminina. E no sábado, nós já temos outra decisão contra o São Paulo, decisão do Campeonato Paulista. É domingo. Não, sábado é 2. Sábado, Corinthians e São Paulo. 10h30 ou 11 horas. Primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Corinthians e São Paulo. Quem não puder, assiste na TV Cultura. A TV Cultura vai transmitir os 2 jogos, os 2 majestosos. Esse final de semana no Morumbi. E o segundo jogo lá na Arena do Corinthians. Então, parabéns por, né, colocar em 2 estádios principais. Sim. Tem a TV aberta, né, transmitindo a Cultura. Cultura que parece que está voltando aos anos 90, né? E vai também transmitir algumas partidas da Superliga de vôlei. Tá? Então, aí o pessoal que gosta aí fica atento na TV Cultura aí. Aqui de São Paulo. Parabéns, parabéns, boa, tá? Ganhou um prêmio como melhor administração do futebol feminino do Conafute também.
A equipe feminina. Não, é um projeto muito bom, né? É um projeto muito bom, né? O São Paulo está chegando com um projeto bom aí também. O Santos já também está há algum tempo. A Ferroviária, a gente também não pode falar nada. Sim. Né? Porque é isso, quem chega primeiro e começa a investir, começa a ganhar os frutos, né? Se chegar primeiro e, né, montar, é difícil, mas depois também monta, né? Tem o Uber que está lá com as duas patrocinando, com as duas equipes de Porto Alegre. Então tem coisas boas acontecendo e precisa aproveitar. Tem que aproveitar essa onda. Tem que aproveitar, né? E os clubes verem isso. A gente vai poder falar um pouquinho mais no mês de novembro. No mês de novembro nós vamos estar em um evento onde nós vamos estar falando um pouquinho sobre futebol feminino, né? Perspectiva para o ano 2020. Boa. Com pessoas sérias falando, né? Eu acho que isso é importante. Vamos lá. Esse final de semana tivemos o GP do México, né? Como eu gravei na semana passada, o Hamilton não seria o campeão e não foi. Mas ele ganhou. Você falou isso? Eu gravei aqui. Falei, não vai dar Hamilton. Mas ele ganhou, mas não foi campeão. Então ficou Hamilton em primeiro, Vettel em segundo, Bottas em terceiro, Leclerc em quarto e de novo, hein? Albon em quinto. Rapaz, esse menino tá voando. Álbum de figurinhas da Copa. Você completou? Você completou? Eu completei. Você completou? Oh, completei. Então, depois ele reclama que ele tá piada. Jorge. Mas dessa eu queria. Você perde 12 travessuras, né, meu querido? E agora é o seguinte, a realidade do campeonato é uma só. Então já é campeão. Domingo agora temos o GP dos Estados Unidos, o Hamilton tem que fazer 4 pontos diferentes. Sim, ele tem que fazer 4 pontos diferentes. Hamilton é campeão. Se ele ganhar e fizer a volta mais rápido, o Bottas pode chegar em segundo que o Hamilton é campeão. Então, quer dizer, o sonho da semana que vem, é isso? Não, o negócio já está decidido, o Hamilton é campeão, ele O show já acabou, tá de férias. Mas agora sim, o GP dos Estados Unidos, se eu pudesse apostar em alguma equipe, pasme, eu apostaria em Red Bull. Eu acho que é uma pista mais para Red Bull. Vamos ver. Está agora sacramentado. Vamos lá. Está aqui. Vamos ver no domingo o que acontece. Trocaremos mensagens. Posso aqui falar do pessoal que está aqui com a gente? Pode. Flávio Pena, Gian Trione, Maria Terezinha Silva, Denise Alves Ramos, Thalita Show, Marina Passarelli, Gildásio, um grande abraço, amigo Gildásio. O Jean também mandou um abração para nós. Ricardo Gomes, Flávio Lamosa, Sheila Rufino, Ana Lúcia Pita, Daniel Pereira Lu, Denise Alves Ramos, Anderson Amaral, Domitila da Garcia, Gian Trione, Fátima Rodrigues, Casto Alves, boa noite, rapaziada, na audiência, ótimo programa. Grande Castão, um abraço, meu querido. Thiago Kerner também está com a Ok, gente. Thiago, Subcamp. Tá bom. Isso aí. Tá ainda perto. Muito bom. Obrigado a todos. Beijo para todos aí que nos acompanham. O assunto hoje é bem interessante, muito importante, tá? Vamos aí, só fechando aqui. Jogos Mundiais Militares, que terminou no domingo agora. O meu destaque da semana vai então para os Jogos Mundiais Militares. O Brasil conquistou 88 medalhas, 21 de ouro, 31 de prata e 36 de bronze, ficando na terceira posição no ranking de medalhas. Foi a 7ª edição dos Jogos Militares, né? A gente fez aí um levantamento, a gente vê aí o grande crescimento do Brasil aí a partir de 2007, né? Quando a gente hospedou os Jogos Militares aqui. E hoje é a grande possibilidade aí dos atletas, né, poderem contar com apoio, contar com patrocínio aí das Forças Armadas, né? Ponto aí de atenção, ponto negativo aí, eu acho que a gente, principalmente nós atletas, precisamos tomar muito cuidado, a gente precisa ter um autoconhecimento, principalmente das nossas emoções. O atleta Caio Bonfim ele foi desclassificado na marcha atlética, faltando 20 metros, né, depois de 20 quilômetros, né, 19.980 metros. Enfim, foi para as redes sociais, desabafou e depois apagou. E aí, gente, e aí gera um transtorno para todo mundo, né? Para ele, para quem organiza, para quem, né? Enfim. Então, assim, a gente precisa ter esse autocontrole, a gente precisa realmente discutir no parâmetro que é o negócio, né? Se houve uma desclassificação injusta, tem que
tem que ser lá no momento, tentar ser Recurso, recurso sim. e tal, mas a gente não pode ir para as redes sociais e depois apagar, porque infelizmente tem outros meios de jornais aí que depois pegam esse fato e criam-se uma grande celeuma, que aí depois vai afetar principalmente o atleta, né? O organizador, o atleta, enfim. Então a gente precisa ter muito cuidado aí, muita paciência, muito equilíbrio nessa hora. Então por isso que eu falo da gente ter um melhor autoconhecimento. Ir para as redes sociais e escrever tem sempre como se fala, um problema logo na sequência. Então, eu acho que tem que ser analisado, tem que ser revisto, tudo isso. E principalmente nós estamos numa véspera de Jogos Olímpicos, onde a pressão vai ser muito grande, onde nunca a gente teve tanta pressão e tanta mídia social aí, né, presente. Então, o atleta precisa estar focado, precisa ter aí essa paciência aí. Perfeito? Isso aí. Muito bom, Jorge, já falou quem está aí com a gente. Bom, senhores, vamos lá, vamos falar. Então, como eu já falei, novembro é o mês nacional de segurança aquática. A partir de amanhã, Cuca Aberta, a gente vai estar colocando vários posts nas nossas mídias sociais. Compartilhe se você gostar, passe para o outro amigo. Vamos fazer uma corrente aí para a gente poder chamar a atenção aí da sociedade para o mês de novembro aí. Um ano que está sendo terrível, né, na questão aí de afogamento, e para isso a gente trouxe, já estava marcado para ser nessa véspera aí, a gente trazer o Didiomani dos Santos, né, ele que participou desse livro, Natação Infantil, uma explosão de ideias, aqui na página 133, tem um capítulo dele, né, deixa eu ver se foi certo, 113, 113, Prevenção e Segurança em Ambientes Aquáticos para Criança, recomendo. Então, entra no site da Double Wave, esse é um dos caminhos para você poder comprar o livro aí, tá bom? Tem aí o texto que nós vamos estar trabalhando um pouquinho hoje no dia de hoje, tá bom? Giovanni, para quem não te conhece, conta um pouquinho sobre a sua carreira, porque além de professor, você também foi bombeiro, né? Me aposentei o ano passado. O ano passado. Ainda está fresquinho. Tá fresquinho. Tá fresquinho. Conta um pouquinho pra gente. Você tá pegando fogo aí. Quer que apaga? Não. Eu até aposentei. Você aposentou? Vamos lá. Eu sempre fui da área esportiva, na verdade, né? Então, eu sempre estive envolvido com esporte. Fui atleta quando jovem, né? Hoje, aos 53 anos, a gente só faz aquelas corridinhas, nada um pouco, mas nada para um competitivo. E aí, assim, quando eu resolvi fazer faculdade, falei, bom, fazer faculdade do quê? Normalmente, quem está dentro da área militar, né, bombeiro, policial, não importa, ele segue duas grandes carreiras, né? Ou ele resolve fazer direito, ou ele resolve fazer enfermagem. Como eu era bombeiro, eu falei, cara, eu não quero fazer nada disso, eu já mexo com resgate, já mexo com tudo isso e eu quero fazer alguma coisa que eu realmente tenha paixão. Sim. Aí decidi fazer educação física, então há 10 anos atrás, eu me formei em 2009, e de lá para cá eu sempre venho procurando fazer trabalhos dentro da minha área, né, dentro da área de educação física. E aí, o que eu senti na faculdade, na verdade? Quando eu fiz a faculdade, esse lance de primeiros socorros não era obrigatório. Era a matéria que tinha um semestre, no outro não tinha, e assim ia. Mas aconteceu alguns eventos dentro da própria faculdade mesmo, em que houve necessidade de eu atuar. Então, porque os professores já sabiam que eu era da área de resgate, então assim, ó, você ajuda? Pô, tá bom, vamos lá, vamos ver o que aconteceu. E eu colocava a mão. E eu senti esse problema dentro da faculdade. Para mim não vai ser problema nenhum. Se na hora que for trabalhar no dia a dia lá como profissional de educação física, não vai ser difícil. Porque eu sei fazer isso. E aí a outra coisa que eu observei, e até hoje continuo observando a mesma coisa. Eu pego, às vezes, quando sou convidado a fazer algum mini curso, algum curso relacionado a primeiros socorros, a primeira coisa eu pergunto para quem que é.
Ah, é para fisioterapia, ok. Então eu vou montar a estrutura de um treinamento, de um curso ou de um mini curso para fisioterapia. Eu vou montar para educação física. E aí, nessas situações, o que eu comecei a observar? Bom, para saber se eu estou indo para o caminho certo ou não, eu vou pesquisar. Aí eu comecei a pesquisar e comecei a observar o seguinte, sem citar nome de faculdades, as faculdades, quando dão o curso de primeiro socorro, e agora é obrigatório, né, faz parte da grade, o curso é o mesmo. É como se eu pegasse o manual, Sim. o manual lá, protocolo, e levasse ele para dentro da faculdade. Sim. Aí o professor que vai estar dando a matéria lá, às vezes não tem tanta intimidade com o negócio. Então ele segue aquela sequência que está lá, porque fica muito mais fácil. E aí ele vai lá. Eu recentemente fui convidado para fazer um curso onde eu estou fazendo o mestrado, estou fazendo mestrado em Ciências do Movimento Humano na Unimed, lá em Piracicaba. E aí eu olho pela solicitação que me fizeram, bom, deixa eu ver como é que funciona algumas coisas. Aí eu comecei a pesquisar e encontrei uma universidade que ela tem lá 160 horas de carga horária para primeiro socorro. Falei, puxa, uma carga horária boa. Aí eu li o curso, fisioterapia. Falei, bom, deixa eu ver, né, as matérias que está lendo. Aí eu comecei a ler, e falei, cara, tá, beleza. Entre todas as matérias, isso, e aí se você pegar você precisa baixar aí na UFSC, agora se você baixar o manual de primeiro socorro do Corpo de Bombeiros, você vai ver que tem um item chamado animais peçonhentos. E falar onde o cara de fisioterapia vai ter contato com animal peçonhento. Tem essas coisas. Então, assim, fica aquela ponta de interrogação, ou seja, o que eu então entendi com relação a tudo isso? Bom, cara, se é para educação física, então eu tenho que linkar com a área. Como é que eu linko com a área? E aí a sacada, né, falando sobre o projeto que existe, que eu levei para o professor Caio, que é o ProAqua Salva ou ProSalva, eu vislumbro a ideia de falar para o profissional de educação física que trabalha no ambiente aquático sobre primeiros socorros, linkando com a informação dele, com o que ele faz lá no ambiente aquático. E aí você consegue dar liga. Aí você consegue linkar, você consegue fazer com que o cara que está dando lá fale assim, entendi por que eu tenho que saber primeiros socorros no ambiente aquático, porque isso envolve isso. Então, essa é a principal linguagem que eu utilizo. Porque não adianta, eu posso baixar o protocolo aqui e falar, segue isso aqui. Acabou. Mas não é isso que interessa. Interessa o cara saber, por exemplo, desenvolvimento motor, crescimento e desenvolvimento. Em que momento, se a criança sofrer um problema dentro do ambiente aquático, e eu não soube fazer o socorro correto, o que isso vai afetar para essa criança no desenvolvimento motor dela. Então, eu entendendo essas informações, eu consigo trabalhar de forma para que isso não ocorra, né? Porque educação física não tem, atividade física não tem como. Qualquer atividade física você está propenso a qualquer momento ter um acidente. Por exemplo, a gente sentado aqui, a não ser que alguém tenha algum problema cardíaco ou um AVC. Aí a gente, não tem jeito. Mas sentado não dá para você, se machucar aqui. Por favor, não vão me quebrar essa última frase. Se vocês sentados aí, por favor, hein? Vou aplicar. Não, uma coisa que você falou, o Alexandre Ligiane acho que não está aí com a gente hoje, se tiver. Mas isso que você falou, acho que é um grande mal, né? Que a pessoa não fazer o curso, não se planejar para aquele fim, né? Ou seja, para aquela pessoa fim. Para o fisioterapeuta, para a escola de educação física, para a academia. A gente estava no congresso em 2017 em Pittsburgh, e a gente sentou com um casal, e esse casal relatava para nós que na cidade deles tinha muitos lagos e o grau de afogamento era muito alto por causa de lá. Só que, como é uma cidade pequena, um condado, ela servia ao Estado. E o Estado mandava-se fazer treinamento para terremotos nas escolas. Só que ele falava assim, olha,
desde 1800 e alguma coisa, que não existe terremoto lá. A probabilidade de ter um terremoto é 0,00001, enquanto que morre O fundamento é quase todo dia. E aí ficava preso essa lei do Estado. Então, assim, é um problema que a gente tem aqui no Brasil, isso que eu quero relatar também, é um problema lá fora. Então a gente precisa começar a olhar que é o fim, né, dessa história toda, para a gente poder estar se relacionando, né? Bom, pergunta fácil. Essa deve ser muito fácil. Como é que a gente pode combater aí essa epidemia chamada afogamento, professor? Através do conhecimento. Basicamente, a palavra mais fácil de se falar é através Falta do conhecimento. Falta conhecimento. Você acha que falta conhecimento para todos os players, vamos dizer assim, para as pessoas que vão até uma praia, para um lago, para os pais? Falta. Falta. O corpo, vamos falar um pouquinho, só um pedacinho de corpo de bombeiros. O Estado hoje tem 9.000 homens. O corpo de bombeiros possui um efetivo de 9.000 homens. A melhor forma de se trabalhar é falando sobre prevenção, que é isso que o bombeiro faz. O problema maior que eu tenho percebido de alguns anos para cá, é essa questão, quando eu falo em prevenção, às vezes a pessoa pensa assim, Não vai acontecer não nada. vai acontecer nada comigo, que isso? Eu nado pra caramba. Só que assim, existe uma grande diferença em nadar em piscina, nadar em lago, nadar em rio, nadar em mar. Se você não conhece as características de cada um desses ambientes, esquece. Você pode ser o Phelps da vida. Você vai entrar... Não vai voltar. Vai. Aí, E já puxa. isso quando o Netuno também não Também, está esquentado, né? puxa o cara para baixo. Rapaz, eu abandonei uma vez uma prova lá em Ubatuba, que a correnteza me pegou e eu não saí do lugar. Nadando, né? E eu nadava e não saía do lugar, e eu nadava e não saía do lugar, e eu nadava e não saía do lugar. Eu falei, o quê? Levanta o braço, me tira daqui. Aí a sorte é que tinha os barcos, né? Aí a sorte, senão. E aí é que tá, se a gente for falar na costa brasileira, ela é muito extensa. Sim. Se a gente for falar em termos de São Paulo assim, ele começou recente. Se a gente for olhar a história do salvamento aquático, o boom acontece na década de 20, no Rio de Janeiro, porque é uma cidade extremamente litorânea. Depois vem para São Paulo. Então, assim, na hora que você faz uma avaliação, uma análise sobre essa questão de água, você vê que é novo o negócio, ainda assim é recente. Né? Não, os números são muito chocantes. Se a gente pegar a década de 80, a gente sabe que mais, nós estamos diminuindo, né? É muito grande. E nos anos 80 é assustador, assim, né? Os números que a gente tem. Hoje também são grandes os nossos números, né? Mas, assim, hoje, comparado aos anos 80, a gente melhorou muito. Como outras coisas, né? A gente mudou os nossos hábitos, mas ainda a gente tem um grande número de afogados. E para responder a sua pergunta, assim, como é que eu trabalho essa questão? Se eu trabalhar na base, se eu trabalhar com a criança, fica muito mais fácil. Eu sempre olhei para esse lado. Só que você não vê, por exemplo, eu trabalho dentro de academias e que se faça um trabalho específico para a criança, mas não só no mês de novembro, porque eu fico, às vezes a galera falaram comigo sobre isso, mas novembro é o mês da prevenção, quer dizer que só em novembro que morre gente, né? Nos outros meses do ano ninguém morre. Então, assim, é só em novembro que eu vou fazer ações, é só em novembro que eu falo, criança, vem cá, é assim, assim, assim. Não, por que eu não faço isso continuamente? Porque eu não faço, porque na hora da minha aula de natação eu não coloco um item lá. Abordagens de primeiros socorros em ambientes aquáticos. Eu não preciso ensinar técnica para a criança, mas eu posso fazer de forma lúdica com que ela aprenda. E eu falo uma coisa, se você ensinar a criança que é para fazer, que isso daqui é seguro, que é dessa forma que faz, se você tem filho? Tem. Quantos anos? 2 aninhos. Você imagina você ensinar seu filho sobre segurança,
ele vai te cobrar. Na hora que você estiver fazendo... Alguma maluquice? Tô lá, entrei na Papai. piscina e comecei a tratar ele assim, papai. E criança cobra. Sim. Então, se eu ensinar a criança, eu começo a ter um jovem preocupado e um adulto responsável. Então, é por isso que eu falo, aonde começa a ideia de diminuir isso? Conhecimento. Perfeito. Isso é muito importante. Hoje, para mim, quando as pessoas pedem assim, o que você acha da sua opinião sobre essa metodologia, ou aqui na minha academia a gente trabalha assim, uma das coisas que eu vejo é se eles, dentro do dia a dia, eles colocam exercícios para a segurança aquática, né? Para desenvolver habilidades que possam ajudar a criança a se manter, né? Dentro d'água com segurança, a ensinar regras, né? Qual é a conduta do professor, né? Vai deixar a criança correndo, vai deixar a criança, enfim, vai ensinar como ela entra na água, como sai da água, enfim. Criar situações. Isso eu acho que, para mim, tem que fazer parte dentro de uma metodologia. Não pode ficar a par, né? Não é só o crawl-cross feito e borboleta, a gente precisa ensinar. Fala, Jorjão. Ana Cristina Amaral. Grande Ana. Beijo para a Ana. Mandou aqui, ó. Meu companheiro de livro, boa noite. Ela pergunta aqui, pode explicar alguma coisa sobre o afogamento seco? Então, afogamento seco. Essa é só uma forma da gente falar, na verdade. Não existe um afogamento a seco. O que existe são consequências do afogamento. Um exemplo nós graduamos o afogamento em 6 graus. Resumidamente, né, não vou entrar em muita técnica, mas resumidamente assim, os 3 primeiros, a probabilidade de sobrevida existe. Os 3 últimos, a probabilidade é morte. O que acontece? Vamos falar de criança, que é mais fácil, que é onde normalmente o pessoal associa ao chamado afogamento a seco. Criança, pulmão, a estrutura de pulmão é pequena, qualquer acesso de líquido para dentro das vias aéreas e for para o pulmão, ele pode causar lesões. Então, assim, o que a gente diz? Não existe o que a gente chamaria de afogamento a seco, existem consequências do afogamento, quer seja ele no grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5 e grau 6. Então, o que pode acontecer, às vezes, numa atividade, a criança absorveu a água, essa água não foi para o estômago, porque se ela vai para o estômago, ela sai normal, mas se ela foi para dentro do pulmão, na hora ali, ele saiu, levantou, tossiu, está consciente, está falando com você, está tossindo pra caramba, aí você chega para o pai, pai, teu filho engoliu um pouco d'água. Mas se você já sabe essa informação, se você já tem essa informação sobre o grau do afogamento, fala assim, bom, provavelmente, pela característica dela, ela deve ter entrado no grau 1. E aí, o que eu faço? Ou 1 ou grau 2. E aí, o que eu faço? Pai, fica observando a sua criança para ver se vai acontecer alguma coisa com ela posteriormente. Porque ela teve uma situação aqui na piscina, em que ela engoliu água. Só que a gente não consegue identificar se essa água realmente foi para o estômago ou se ela foi para o pulmão. Porque ela tossiu muito. Vamos pegar o grau 2, que quando você fala da questão da tosse, você deixa sair um pouquinho de espuma. Ou então quando você... Sabe aquele lance que acontece com a gente quando a gente engasga e o feijão vai e sobe? Ou o grãozinho de arroz que ele sai? É mais ou menos parecido. A grosso modo, né? Sem entrar muito em detalhe técnico. Então, isso pode ter acontecido. E aí, o que acontece? Ela vai para casa consciente, ok, ela chega em casa e começa a declinar. Ela começa a ficar meio sonolenta, fora do padrão normal de sono, ela começa a ter sintomas. O ideal, então, se eu, como professor de natação, sei a classificação dos graus, eu já aviso para a mãe e para o pai, eu não consigo identificar, eu não consegui ter 100% de certeza de qual grau que ela entrou. O grau 1 é aquele que quando a gente tenta engolir alguma coisa, uma saliva que ela dá aquela enroscada,
na estrutura existe algo chamado vibristas. Então, ela começa a vibrar e aí você começa a tossir para expulsar aquilo. Se passou por essa situação e foi para dentro do pulmão, é interessante que você passe essa informação para os pais, porque daí o pai vai levar para dentro, vai levar para o hospital, e o médico, lá na hora, com certeza um pneumologista, já vai falar, não, tudo bem, a gente já sabe como fazer o tratamento. Então, olha só, eu minimizei várias informações. Porque quando eu levo para o médico, está passando mal, aí o médico vai fazer o quê? Uma bateria de exames. Bateria de exames, vai colocar na observação, vai confundir com outras coisas. Mas se eu já tenho essas informações, então é aí que eu falo. Não é puxando a sardinha para o meu lado, mas se você tem conhecimento, se você se preocupa em ser professor de natação, é interessante que você faça algum curso, não precisa ser comigo. Galera, não precisa ser comigo, não, vou fazer com o cara porque eu quero... Não precisa ser comigo, pode ser com qualquer pessoa, mas que tenha a responsabilidade de passar essas informações. Sim. Isso é interessante. Muito bom. Respondido então, Ana? Isso aí, Muito bom, hein? Muito bom mesmo. Posso mandar aqui, ó? Pode. Caroline Cristina, Cleiton Rodrigo, Nathalie Cardoso, Fernanda Furuno, Caio Scável, Priscila Ferreira, beijo, Kaique Cerqueira, Daniel Pereira, Erinalva, Cristiane Bueno, beijo, Cris, Marcelo Assis, Silvio Rodrigues, Vani, está assistindo lá do Rio Grande do Sul. Opa, Marcelo Sintra vai estar aqui com a gente. Vai. Leite, Daniela Zambota, Mariana Cacelato, Alexandre Silva, Luciana Gomes, Jerusa, Isabel Abel, Zuleika, João. Manda bola. Muito bom. Bastante gente. E assim, vamos se comportar, senão o Sintra não vem. Senão não vem. Vai ver, agora não vou lá não. Quem tá doido? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Então, hoje você tem lá o projeto Pro Aqua Salva, né? O Aqua Salva, né? Enfim. Conta para nós um pouquinho como é que é o projeto, quanto é o tempo de duração do curso, né? Um pouquinho começando com o professor Dr. Caio Programa, ele falou que o curso começou com X horas e hoje já está um pouquinho mais encorpado. Enfim, conta um pouquinho. Então, esse curso, na verdade, ele surgiu já tem alguns anos, na primeira oportunidade que o Caio me deu para fazer isso numa universidade que ele dava aula. Eu levei para essa universidade, nós começamos fazendo no formato de curso de extensão, aí deu uma parada, né, a gente trabalha pra caramba também na época, que ainda estava na corporação, então assim, começou a complicar os horários, a gente deu uma paradinha, mas eu voltei num curso dele, surgiu o assunto, a gente começou a bater papo, falei, cara, por que a gente não faz isso? Olha a dificuldade que a galera tem com relação à parte aquática, olha esses detalhes. Aí eu já tinha mais ou menos um desenho, aí eu falei, pronto, a gente pode fazer o seguinte, a gente não quer guarda-vidas, eu não quero formar guarda-vidas. A minha ideia é fazer com que levar o professor ao extremo dele, para que ele entenda o que significa prevenção. E aí nós desenhamos esse curso, então assim, o presencial dele ele tem 12 horas, né? Normalmente a gente faz isso no sábado e no domingo, normalmente são 4 horas no sábado e o restante as outras 8 horas no domingo. O que ele consiste? Ele tem uma parte teórica e uma parte prática. Para você fazer a prática, obrigatoriamente você faz uma prova, né? Eu ainda não tem outra forma de fazer uma avaliação, eu obrigatoriamente visualizei isso, entendi que necessita de se fazer uma prova, porque o pessoal realmente fala assim, não, o negócio está sendo sério. Porque eu já participei de diversos cursos em que você passa o dia inteiro lá, sentado, falando. No final, ele te dá o seu certificado de prática. O que eu fiz? Quer dizer, se eu quiser saber mais, eu vou ter que estudar mais e paguei um curso caro. Né? Então, eu falei, cara, esse curso ele tem que ter prática. Se não tiver prova prática, esquece. Não, como é que você pensa na prova prática? A gente montou 5 bases e eu levo os professores para dentro da água e faço os caras fazerem. Ó, vocês vão fazer isso.
Então, você dá aquela pressão no cara, aí o cara entende o que você está falando. Agora, você entende o significado de prevenção? Você entende por que é importante você... Que é o que eu sempre vejo muito. Às vezes você vai para participar de algum... Eu fui fazer um teste numa academia, na parte aquática, lá para uma prova aqui. E aí, aproveitando, batendo o papo, surgiu um assunto lá. Eu falei, galera, então tá bom. Então nada aí. Ah, mas eu sou professor, não nado. Se você é professor e não sabe nadar, então, quer dizer, se eu me afogar, eu vou morrer? Não, ó, veja bem. Então, galera, não é assim que funciona. Nadar para você é uma coisa. Nadar para você, para ele, para você tirar ele de dentro da água é outra coisa. Então, assim, esse é o grande mal que eu tenho visto. E esse curso, na verdade, ele vislumbra isso. Nós fazemos uma parte teórica, nós fazemos uma parte prática, e nas duas eu faço provas. Eu faço avaliações. Avaliei. Passou na avaliação? Passou na avaliação. Ok, você tem seu certificado. Não passou na avaliação? Beleza, você faz um reteste naquela prova que você não passou. Posteriormente, nós te damos o seu certificado. Então, assim, é o que eu falei para o cara, Caio, eu levo a sério. Desculpa, mas eu levo muito a sério isso. Porque convida não se brinca. Eu já tive situações, na época, trabalhando em Operação Verão no litoral, e você fala, cara, eu fiz de tudo. Mas teve jeito, a pessoa faleceu. E assim, quem já teve essa sensação, sabe o quanto é o valor de uma vida. Sim, é muito impactante mesmo. Isso aí E a ideia desse curso para facilitar um pouco mais a vida de quem tem interesse em fazer, é assim, existe uma formatação que o professor Caio está finalizando junto com a equipe dele, que é, nós vamos fazer a parte de teoria em forma de EAD. Passou na avaliação do EAD, ele vai para a parte prática. Aí nós vamos especificamente só para a parte prática. Então, seria praticamente um dia inteiro só de prática, e ao final da prática, uma avaliação. Ótimo. Muito bom. Não, precisa ter, acho que é um formato muito interessante. E aí, meninos? Opa, deixa eu falar aqui, ó. Tem gente aqui, ó. Toda hora alguém mandando uma mãozinha. Marlene Bordini, Luiz Cominato já esteve aqui com a gente, a Luiz, Edmo Alterman, Jonathan Amaral, Stephanie Grace, Priscila Nascimento, Dani Brits, Jackson Soares, Gisele Costa. Todo mundo muito bem, mãozinha aqui pra gente. Mãozinha, isso aí. Gente, até foi reportagem do Bom Dia São Paulo durante essa semana, na terça-feira. E infelizmente, depois, já na terça à tarde, não estava no site, tinha outras matérias lá, não tinha a matéria que foi para o ar, que foi uma reportagem falando dos acidentes, principalmente nesse final de semana, a gente teve 2 irmãos que faleceram na Praia Grande, e a reportagem destacava alguns números aqui que a gente vai ler agora. Então, assim, o que acontece? Esse ano a gente teve um aumento aí, comparando janeiro até agora, até o final de outubro, de 20% a mais, na mesma época do ano, né? A gente teve, só no estado de São Paulo, 82 pessoas falecidas, sendo que no município de Praia Grande, 23 pessoas, né? Uma das coisas que eu não imaginei, e por isso que eu falei que acho que a reportagem era importante, porque trazia esses números, Praia Grande é o 4º destino que recebe, turístico aí, que recebe a maior quantidade de pessoas. Para mim isso é uma novidade, eu não imaginava que era o 4º destino, né, do Brasil. Então, assim, Djamani, você acredita, por que você acredita que está vendo esse aumento aí? Assim, tão grande, 20% a mais do ano passado. Você acha que é porque a gente está tendo, talvez, uma das respostas que a reportagem trazia era porque a gente tinha mais dias de sol, isso convidava mais as pessoas a ir para a praia, ou não, eu vou fazer um contraponto aqui. Você acha que as pessoas estão menos despreocupadas, talvez menos ligadas ao que está acontecendo ao redor? Porque a gente encontra muito isso aqui no dia a dia. Então, eu olho, na verdade, eu vejo que são as duas coisas ao mesmo tempo. A galera está desligada e o clima tem favorecido.
Porque nós chamamos de alta temporada de dezembro a meados de março. Março. Até metade de março ainda nós chamamos de alta temporada, que é onde aumenta também o nível, a quantidade de bombeiros nas praias. Existe um projeto que eles eu não sei se esse projeto ainda vai continuar ou se continua com a Petrobras, mas eles aumentam, eles fazem um concurso lá, o Corpo de Bombeiros está aqui junto com a Petrobras, uma parceria, eles fazem um concurso de guarda-vidas temporário. Então, isso aumenta a quantidade de proteção dentro do ambiente aquático na praia. No entanto, nessa época fora de temporada, a quantidade, o efetivo é o que se entende como efetivo suficiente para atender a demanda. Mas o tempo também tem favorecido. E aí eu volto lá para aquele item lá no começo. Se eu trabalho isso, mas eu moro lá em Bauru, gente. Eu preciso falar de prevenção? Preciso. Isso tinha que ser cultura brasileira, tinha que fazer parte do trabalho que se faz. Profissional, mas eu dou aula na escola, não importa. Sabe, foi bom você ter falado em Bauru, porque mesmo você pega uma cidade como em Bauru, você tem muitas casas com piscina. Sim. E o acidente acontece também muito em casa. Não, aliás, eu queria perguntar, aproveitando isso aí, existe alguma estatística que mostre aonde que ocorre o maior número de acidentes? Ou não existe? Olha, para te responder, eu teria que fazer um levantamento para eu vou te ajudar um pouquinho. Pelo último relatório da Sobrasa, a gente tem mais acidentes em água doce. Tá. Né, do que aí seria represa, rio, piscina, né, no caso das crianças, né? Crianças pequenas. Você pega... porque é importante saber, né? Para poder resolver, saber onde atacar, né? Aqui pertinho da gente tem a represa de Mariporã. Sim. Ali, eu trabalhei naquela região, então eu conheço o fundo daquela represa. É muito galho, tem muito galho, tem muita ponta de material lá dentro. Quem não sabe, quem não conhece, diz, eu sei nadar, sei mergulhar. O cara entra, só que a água, você descer 1 metro, você não enxerga mais nada, nem se você fizer assim com a mão, você não enxerga. E aí a galera abusa. Sim. E aí você pega adulto que gosta de não só adulto. Hoje, né, a quantidade de bebida alcoólica para jovem tem aumentado muito. Né? O acesso à bebida alcoólica, o acesso a outras drogas, tem aumentado muito. E aí o pessoal vai para o ambiente aquático. Praia, por exemplo. Vamos usar a praia, por exemplo. Sempre daquela, opa, estou brisado, vou entrar na água, e aí acaba acontecendo afundamento. Não existe um estudo, eu não sei se nas escolas lá no litoral se faz isso, mas se faz um trabalho com a criançada explicando para eles essa questão de maré, quando ela enche, quando ela está vazante. Não sei se passa essas informações para a criançada, mas se passasse, eu acredito que, pelo menos lá, né, a criançada de lá ajudaria. E se nós, de repente, criássemos algum formato aqui e fizesse isso, pulverizasse essas informações, o que às vezes eu fico meio tronqueado, e aí eu vou lembrar da frase de um amigo meu que a gente estava conversando há muitos anos atrás, ele falando assim, eu gostaria que todo mundo soubesse fazer primeiros socorros, porque daí eu não precisaria trabalhar muito. As caras falam, mas é verdade, gente. Sim. Porque se todo mundo sabe fazer, o que acontece? Ele começou a ter um problema, nós 3 sabemos o que fazer, então eu não vou trabalhar sozinho. Porque na hora que eu chegar, me ajuda aqui, você já sabe o que tem que fazer. Sim. Só que isso não se faz. Normalmente assim, não, isso é um problema seu. Aqui no meu cercadinho tá bonitinho, não vai acontecer nada. Tá tudo 12/8, meu amigo, tá tudo tranquilo aí, só pra gente se precaver aqui. E não só na água, né? Prevenção qualquer. Como você falou em escola, às vezes a gente que dá aula em quadra, às vezes o moleque cai de peça, torce ali um pé, alguma coisa, e aí, como é que a gente vai resolver esse tipo de coisa? Qual escola que tem bolsa de primeiro socorro? Sim.
Qual academia que tem bolsa de primeiros Um socorros? kitzinho aí de primeiros socorros. Qual academia? Vocês frequentam academia? Trabalha em academia? Lá na academia tem uma bolsa de primeiros socorros? Tem. Sabe usar? Mas não tudo, né? Mas algumas Tem coisas. prancha de resgate? Tem prancha de Tá resgate. vendo? É um diferencial. Eu, particularmente, vejo assim, se eu vou na sua academia e vejo isso, eu falo, opa, vou me matricular aqui. Lá tem. Porque os caras estão tão preocupados com isso. Mas você pega um monte de academia aí, que Mente, tá nem aí. O cara nem sabe. Quando você fala, ó, tem bolsa de resgate? Hã? Oi? mas é mesmo. Onde tá, né? É, Não, é escola, né? Você vai aqui nesse falou de escola com kit de socorros. Às vezes tem band-aid, uma gaze, um spray, Pode você indo para a praia, assim, de Gilmarim, você, né, quando você não está trabalhando, nada, agora, né, já aposentado, mas você vai para a praia, você bate o olho hoje, você sente, assim, que falta mais placa, falta o cuidado da prefeitura, talvez, putz, essa placa já não está com os dizeres tão claros, ou falta mais pessoas trabalhando naquela região, ou não? Hoje a gente pode falar que o nosso litoral, ele... É uma coisa sazonal, não dá para afirmar que sim, que não. Eu olho isso como uma coisa muito sazonal. Você, por exemplo, se você pegar julho e for para a praia, Tá vazio. tá vazio. Vai ter gente correndo, o pessoal que é da praia vai estar correndo, às vezes você vai lá, você vai dar uma... Não, mas mesmo janeiro, se você pega final de janeiro, a praia já tá muito vazia. Eu olho e vejo uma coisa muito sazonal. O que eu vejo, e isso melhorou muito no litoral, é assim, a divulgação através de folhetos, o próprio Corpo de Bombeiros mesmo, ele faz um trabalho de divulgação, só que assim, quando você fala em efetivo, você tem um efetivo pequeno. Né? 9.000 homens não dá. Sim. A conta que se fazia alguns anos atrás era assim, um bombeiro para 10 pessoas. Hoje você tem um bombeiro para 100. Não tem uma conta, não fecha, né? A conta não fecha. Aí você pega a região de praia e pega uma situação onde o clima está ajudando, né? Aumentou o calor, você vai para a praia. Assim, é difícil, né? Não sei se a prefeitura teria que colocar um carro de som lá, falar, essa praia, tais lugares, você não pode entrar porque tem um canal. Um exemplo simples, Guarujá, Praia da Enseada. Praia da Enseada tem um canal. Morrão do Maluf ali, aí você nada, quando ela está vazante, dá para você andar. Aí você vai, passei isso daqui, a vala está aqui. Você passa nela andando, aí você fica lá brincando, tirando lazer e tal, aí você fala, vou voltar. Você se afoga 2 metros de distância de um banco de areia para o outro. Aqui tem uma vala. Só que quem sabe disso? E tá lá, tem lá as placas de informação, lá, ó, local tem um canal. Só que galera assim, né? Eu sei nadar. Ou até, tipo, nem sabe o que é canal. Eu te perguntei isso porque, assim, eu particularmente, eu sinto ainda um pouco de falta, né, de ter placa, de ter sinalização, né, de ter informação, né, em alguns lugares que a gente vai e vê. Mas, assim, eu tiro o chapéu para os bombeiros que hoje atuam, porque realmente o que o Brasil faz pelo tamanho da costa, ele faz muito salvamento. Alguns, infelizmente, não tem o que fazer, mas evita muito. Porque o nosso cenário era para ser talvez pior ainda, né? Então, os homens que hoje trabalham na costa do Brasil, e mesmo os que fazem resgate, né, aqui em São Paulo, são sensacionais. Realmente, o fator humano hoje nosso é muito bom. O que eu fico muitas vezes me questionando é o que a cidade, o que o município pode fazer. Sim, entendeu? Desde o que você está falando, desde a educação nas escolas, pelo menos nas escolas municipais, estaduais, até mesmo a sinalização ou algum tipo de aviso sonoro, enfim. Eu acho que isso ainda carece um pouco. Já pegaram ali a Ayrton Senna? Sim. Já viu a quantidade de lagoas que tem ali?
Já para para observar? Dá uma observar. Você vê a quantidade de criança que tem ali. Que mora nas regiões ali próximas. No comecinho ali. Não, depois do parque Do Tietê. do Tietê, se você começar a observar, você vai ver que tem algumas lagoas. Tem uma molecada. Só que assim, como é que você vai trabalhar a prevenção numa região dessa? É complicado. Por isso que eu falo que a prevenção tem que ser trabalhada dentro do ambiente educacional. Se eu trabalho dentro do ambiente educacional, ok. Né? Ele não vai, mas eu não sabia. Sabia. Né? Você sabe das possibilidades. Tanto que, infelizmente, a região norte do nosso país tem um índice muito maior do que as outras regiões, visto pela quantidade de rios, de afluentes, e também pelo número de palafitas que a gente encontra na região norte, né, que é absurdo, assim, muito grande. Certo, Jorginho? Muito bom. Galera, então, assim, não perca aí, quem puder, compre o livro Natação Infantil, uma explosão de ideias, tem o capítulo do professor Didiomani, Ana Cristina Amaral também, André Luiz, Andressa Castelhano, Antônio Milani, Didiomani está aqui com a gente, Geraldo Wolfer, Jéssica Lorenzetti, Paula Cunha, Gustavo Tolentino e Renato Simon, escreveram a obra aí, né? A obra aí conduzida pelo professor Caio Graco e Thiago Aquino, o Paçoca. Conta um pouquinho para nós a emoção aí de poder escrever, aí, de participar dessa obra aí. Então, eu sempre tive vontade de escrever, de participar de um livro, falar assim, não, vou escrever o meu livro, mas é sempre meio difícil. Aí quando surgiu a oportunidade, o Caio falou, estou a fim de fazer algo assim, assim, assim. Você topa escrever um capítulo? Tá, o que você queria que escrevesse? Essa é a pergunta. Não, a sua expertise, que é falar sobre a parte de saúde aquática. Legal, vamos lá. Eu comecei a juntar alguns materiais que eu tinha, pesquisei mais algumas coisas, mas é gostoso. Bem legal. Como diz o pessoal lá, minha mãe fala muito, né? Você ter um livro, plantar uma árvore, ter um filho. Escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né? Então, eu já estou ali. Muito legal, muito legal. E olha, uma coisa muito legal que acho que o pessoal não percebeu, logo no início do programa, quem perdeu depois vê lá no YouTube, vê no nosso Facebook, o Didiomani, você falou 53 anos hoje? 53. Ele falou que se formou em 2009, né? E ele escolheu fazer educação física porque era uma paixão, o envolvimento dele com os esportes. Ou seja, eu fiz uma continha rala aqui, quer dizer, ele entrou com 39 anos na faculdade. Então, aí fica o recado para a galera que quer estudar, ou tem uma paixão aí escondida e quer voltar para o banco escolar, meu amigo, volta, não tenha vergonha, vá atrás dos seus sonhos, nunca é tarde. Se formou com 43, né? Aí, tá vendo? Então, e com o trabalho de bombeiro não é fácil, hein? E não é fácil. Não deveria ser fácil. Imagina. Rapaz, imagina quando toca lá. Calma que eu peguei na faculdade. Você acha que fica 12 por 8? Acho que fica 12 por 8? Não, rapaz. Não fica não, 12 por 8. Vou te falar. Jorginho, mais alguém aí? André Alcântara entrou aqui. Eric Liu, Marlene Bordini, José Silva, minha mãe tá aí, beijo, mãe. O negócio tá fervendo aqui, viu? Cláudia Soares, Vou te falar Ale Martins. Vou te falar outra coisa que tá fervendo, fazer um convite pra galera. Amanhã, sábado e domingo, lá no Centro Paralímpico Brasileiro, acontecendo a Copa Loterias da Caixa de Futebol de 5. Tem todos os atletas da seleção brasileira estão divididos lá nos times, né? Então tem um pessoal forte da Bahia, um pessoal forte lá do Rio Grande do Sul, atrás do tricampeonato, tá? A partir de amanhã de manhã já começa as quartas de finais, sábado de manhã semifinais, e terceiro e quarto, às 7h20 da manhã e 9h20 da manhã. Quem puder, Sport TV, futebol de 5, torneio lá, sensacional. Legal. E em novembro nós vamos estar lá mostrando as Paralimpíadas Escolares, que vai ocorrer lá no Centro Paralímpico. Nós vamos estar indo lá, mostrando aí para o pessoal. Curte aí, vai ser bem bacana. A galera de São Paulo vai lá dar força. Está sendo muito legal, tá?
Então, vão lá, futebol de 5, muito bacana lá. Ou aquele Donato joga, hein, rapaz? Pelo amor de Deus, hein? Rapaz do céu. Não, tem o Jefinho, tem o Mas Ricardinho, olha, eu vou te falar. Cara, joga demais. Vou te falar. Se botar contra os homens mesmo de verdade aí, eu acho que os 5 ganham. Vou te falar, o nosso futebol de 5 está muito bem Pelo menos não cai. Porra, exatamente, pelo menos não cai, exatamente. Está muito bem representado. E temos uma mulher, teve 12 equipes, agora tem 8, né, que sobraram para a próxima fase. Dentro das 8 equipes, uma equipe é treinada por uma mulher. Olha que bacana. Legal, é isso aí. Isso aí, o Cabeta Isso, lá no Centro Paralímpico, lá mostrando para vocês. Bom, galera? Muito bom. Djoane, você acredita que no futuro próximo nós poderemos diminuir de forma considerável o número de afogamentos no Brasil? Olha, se houver uma divulgação pensando na relação de aumentar o conhecimento do pessoal, sim. Se continuar do jeito que a coisa eu tenho olhado e tenho visto, né, principalmente falando na área educacional, mas a gente é aquela velha história, a gente acredita que tudo vai melhorar. Né? Sim, então, que a gente precisa investir no ser humano, gerar conhecimento para gerar conhecimento. Então, esse lance de, eu vi algumas frases quando era mais jovem do tipo, eu detenho conhecimento, então eu consigo manipular as pessoas. Nunca gostei dessa linguagem. Então eu vejo assim, acho que o conhecimento tem que ser partilhado com todo mundo. Principalmente falando da área que eu atuei durante 30 anos, né, que é da área de salvamento, eu sempre pensei o seguinte, fazer um serviço, um resgate sozinho não dá. Então, eu preciso de gente junto comigo. E eu preciso de gente com conhecimento. Então, o conhecimento é a palavra-chave. Se todo mundo sabe fazer, se todo mundo tem, né, como fazer isso, fica bem mais tranquilo, fica bem mais fácil. Então, assim, se investir na educação e no conhecimento, com certeza, porque vamos usar os exemplos, a gente usa muito exemplo lá de fora. Lá de fora, eu vejo alguns trabalhos que se faz com criança desde a sua idade tenra lá. Então, assim, por que lá fora funciona e aqui não? Né? Por que lá fora funciona e aqui não? Então, vamos fazer funcionar aqui. Vamos pegar a criança, vamos ensinar, vamos fazer ele aprender isso, vamos trabalhar essas questões, e não é só com relação ao afogamento, eu falo em relação a tudo. Né? Vamos trabalhar isso. A responsabilidade não é só de quem faz o trabalho, né? Eu vejo a responsabilidade de todos. Sim, eu acho que é por aí também, eu acho que é o conhecimento, eu acho que é o fator humano. Durante o programa aqui, você passou por 2 pontos, esse último agora do conhecimento, né? E uma coisa que chocou eu e o Lidiane quando a gente esteve no último congresso americano, que o pessoal falava muito em tecnologia, né? E alguns, lógico, o cara está lá também vendendo o produto dele, falava até da substituição. E a gente falou, não é possível. E olha que a gente tem a cabeça aberta para a tecnologia, aonde você vai suprir um humano nessa questão da tecnologia, né? Para prevenção ou para atuar com um acidente aquático. Então, assim, a tecnologia até um certo ponto ok, mas é o humano que a gente precisa investir e dividir esse conhecimento. A tecnologia auxiliada, né, auxiliando, legal, facilita o trabalho. Sim, mas não substituir. Não dá para ainda não criou uma... A gente participou de um painel que era a aplicação da tecnologia, acho que muito legal, né, onde eu posso aplicar a tecnologia para a prevenção de acidente. Um trabalho nos chamou bastante atenção positivamente, porque tinha uma simbiose da tecnologia com o humano, mas 2 outros trabalhos, a gente falou, não, acho que não é por aí. Né? A tecnologia, nesse ponto, ainda não está nesse ponto de trocar o humano para identificar se a criança está... Não, era uma coisa muito mais simples, isso que nos chocou. Chocou porque arrancou aplausos de grande parte da plateia, né? A gente respeita, óbvio,
mas não é por aí, né? Eu acho que o pensamento nosso não é por aí. E um outro ponto que você levantou durante aqui esses minutos que você está aqui com a gente, que é a questão das drogas. Hoje, o grande problema da bebida e da droga, ou seja, vamos dividir assim, aumentando o número de afogamentos nos Estados Unidos com os adolescentes. Isso é uma vertente e está provado aí, principalmente, né, o americano tem já com uma certa idade aí as festas, tudo, então tem aumentado muito, principalmente com os adolescentes aí, acho que fica um ponto, né, de atenção bem grande para todo mundo aí, né? Esse é o problema que eles estão enfrentando, né? Mas eu acho que o conhecimento, como você falou, e a gente tem mostrado nesse programa, né? A gente trouxe um presidente da Confederação Brasileira de Esportes de Neve, fazendo esporte aqui no Brasil. A gente teve aí no evento, né? Já recebemos aqui também o pessoal do esporte de gelo. Então, quer dizer, estão saindo, estão com conhecimento, trazendo conhecimento lá de fora, aplicando, se adaptando às nossas condições. Ou seja, a gente consegue, através do conhecimento, fazer resultado, dar resultado. Por que não a gente não vai conseguir fazer aqui no Brasil, né? Agora mesmo, a gente já sabe que todas as duplas de vôlei de praia do Brasil que vão representar, já estão escolhidas as 8 pessoas, as 4 duplas, 2 masculinas e 2 femininas. Mas se a gente olhar para o ranking mundial, a Noruega é que lidera o ranking mundial com as 2 duplas dela. Quem ia imaginar que a Noruega ia estar liderando o ranking mundial de vôlei de praia, né? Eu não sei, não conheço os atletas, mas assim, pesquisa os atletas. Vê quando foi feito o trabalho, para eles chegarem a esse ponto que chegaram. Foi feito trabalho de base. Sim. Se não fizer trabalho de base, em qualquer esporte, em qualquer situação, se você não trabalhar a base... E o que chama mais atenção, até desse fato, trazendo para a gente poder fazer esse comparativo de que o conhecimento é muito importante, o vôlei de praia nasceu nos Estados Unidos. E hoje não tem nenhuma dupla americana entre os top 5. Então, olha só como o conhecimento ele pode ser... a gente pode se inspirar onde nasceu, com as melhores práticas, a gente pode nos adaptar com esse conhecimento e ser um provedor dele, né, de compartilhar boas práticas. Pensando aí na questão esportiva também, nós dominamos o futebol por muitos anos. Sim. Hoje em dia... Hoje, aí a gente, né? Talvez hoje a gente esteja dominando as práticas que não devemos fazer, né? Ontem à noite a gente teve uma noite de Halloween, né? Aquela, né, fatídica entrevista do Andrés mostrou como é que você não deve ser gestor. Não assisti. Eu não perdi nada. Não perdeu nada. Não, mas eu recomendo todo mundo assistir. Eu recomendo, porque eu imagino se fosse um dos donos da marca que estava no backdrop atrás dele, viu? Eu imagino, né, Jorjão? Foi cruel, né? Mas tudo bem. Foi um Halloween, né? Tivemos uma noite de Halloween, mas tivemos beisebol, tivemos, né, outras coisas muito boas, jogo emocionante de vôlei feminino, né? Forte também aqui no Brasil é o futebol americano. Futebol americano também, que já teve aqui um case, agora começam os playoffs daqui da Liga Nacional, dia 7 de dezembro a grande final, semifinais e final sendo mostradas pela ESPN. Um abraço aí para a galera, né? Mas vem o quê? Vem crescendo, concursos para gestores, agora o Rossetti entra aí e me fala se é final de janeiro ou começo de fevereiro, vai ter mais um 4 encontros, então há 4 anos as pessoas vêm mostrando aí esses tipos de encontros. Muito bom, meninos! 21 horas e 25 minutos, chegou aquela hora da gente se despedir. Agradecer aí, Jorjão, nossos agradecimentos finais aí, meu querido. Tudo bem, assim. Vamos mandar o homem famoso agora, Bia. O homem é famoso aí. Fernanda Moreno, Tauan, grande abraço pro Tauan, Leonardo Ponce Leon, Rosemi Pereira, quem estava aqui com a gente também, a Fátima Rodrigues, Castro Alves, Ale Martins, Glória Soares, Isabel, a Ana Cristina Manal,
E todos os outros que participaram aqui, os que foram já citados. Isso, e na quinta-feira nós vamos estar aqui de volta. Sim, senhor. Meu amigo, grande Salsicha, as suas despedidas. Quero agradecer a todo mundo que esteve aí, ó, grande Castro Alves, parceiraço meu aí, a Ana, enfim, todo mundo que esteve ao vivo aí conosco. Meu parceiro, sempre um prazer tê-lo aqui ao meu lado. Isso aí. Muito obrigado por mais uma noite. Vídeo, parabéns pelo seu trabalho. Muito importante aí que as pessoas valorizem mais aí, que você tenha mais espaço aí dentro da nossa mídia. Com certeza. Que é importante. Muito bem. Jorjão, suas despedidas. Tamo junto, né, Salsicha? Marcelinho, Isso aí. gente. Didio, prazer, sucesso. Obrigado a todos que estiveram conosco. Quinta-feira, Nós estamos aí, tá? Nós vamos fazer uma coisa bem legal. Você, atleta, não pode deixar de assistir o nosso programa. Você que é treinador, você que está querendo patrocínio esportivo, é importante. Nós vamos trazer uma grande novidade aí do mercado aí, então não percam o nosso próximo programa, tá bom? Isso aí. Giovanni, gratidão, muito obrigado aí pela presença. Pode contar com a gente para divulgar o seu trabalho, tá bom? A gente tem aí as nossas campanhas do Afogamento Zero, a gente já vem há algum tempo já falando dessa questão, então, mas a gente vai abrir espaço, porque realmente a gente precisa aumentar cada vez mais o conhecimento, propagar aí a questão da prevenção. Valeu, obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade. Eu não consigo ainda não peguei esse ritmo, né, de câmera. Não, mas nem a gente. A gente está aprendendo ainda. A gente vou te falar, viu? Ainda fico muito tímido com esse negócio. Eu acho mais fácil, eu estou mais o olho no olho. Mas é isso aí. Se a galera quiser saber um pouquinho mais, né, do trabalho que eu faço, não só na área de natação, nas áreas aí da atividade física, tem aí a página, tem o Facebook, tem o Instagram, que são os que eu mais utilizo. É só me procurar lá. Mas você, Qual é o Instagram? achar, né? qual que é? Instagram? Instagram é Didio Santos. Didio É o único Santos. que tem, né? Didio Santos. E Didiomani é no... Didiomani Santos, ou professor Didiomani. Didiomani Santos está no Facebook. Mas é fácil achar, eu sou o único. Tem até uma historinha, né? Didiomani. Di, duplicidade, Dio, Deus, Mani, mãos. Ou seja, vocês hoje estão nas mãos de Deus. Olha aí, rapaz! Então, é o seguinte, eu tenho uma péssima notícia, nós vamos acabar o programa e esses meninos vão para casa, porque não vai ter festa de Halloween, porque nós estamos aqui nas mãos de Deus. Então, meus meninos... E o que eu faço com as figuras que eu chamei? Você explica em casa. Você explica em casa. Agora... Gente, acabou, fecha. Valeu, pessoal. Vamos acabar aqui, Canelita, vamos lá. Chega! Abraço! Olha, a minha pauta, eu vou atrás da minha pauta. Essa